Esse pessoal já começa aqui a interagir com a gente através do WhatsApp da Itiruçu FM. Ainda nem começamos a entrevista aqui com a prefeita doutora Lorena. Já começa o pessoal a fazer perguntas e muitos aqui estão na audiência. Obrigado pelo carinho, que permaneça também, né, assim, com essa enorme audiência que a cidade maravilhosa nos proporciona nessa tarde de hoje. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Gesiel. Com muito prazer que estou aqui hoje, após quase um ano, né, de administração. Quero saudar todos os munícipes, todos os ouvintes da Itiruçu FM. Cumprimentar também o pessoal do entroncamento de Jaguaquara, que acho que é uma audiência tão grande quanto o município de Itiruçu. Eles adoram a Itiruçu FM, principalmente o programa. Então, estou aqui pronta para explanar um pouco sobre esse um ano de administração, no que puder ajudar, no que puder explicar. Os desafios foram muitos, há muitas barreiras ainda a serem superadas, mas tudo com muita perseverança e compromisso. Falando de um ano, já estamos finalizando 2017. Seu balanço é positivo perante à frente aí da administração, doutora? Sim, Roberto, positivo diante do caos que nós encontramos no nosso município, de conhecimento geral e não é um dado meu, é um dado dado pelo TCM. Nós encontramos o município, além com todas as deficiências que já estava, com uma dívida de R$ 1.105.570,19, fora R$ 788.306 que foram resgatados durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, referente a algumas dívidas do INSS, que inclusive a gente conseguiu sanar com a medida, né, do governo federal, que foi para o reparcelamento dessas dívidas referente ao INSS. Doutora, falando de grandes problemas que a senhora vem passando, já vem com a dívida também de gestores anteriores, ao assumir a gestão municipal, a prefeita recebeu nessa gestão inúmeras obras iniciadas e também outras quase finalizadas, deixando pelo gestor anterior, Wagner Novaes. Qual o impacto para a sua gestão concernente a estas obras agora na sua gestão? É um impacto importante, sim, porque será concluída na minha gestão e realmente é algo que vai ser positivo para os munícipes, mas tocar uma obra federal hoje em dia é uma missão, uma tarefa muito difícil. Então, eu consegui a obra. Conseguir talvez seja fácil. Você consegue, seu deputado indica a emenda impositiva. O difícil é realmente tocar. Nós temos alguns problemas ali com algumas obras, que são problemas que nós demoramos quase um ano para conseguir vencer essas barreiras. Então, cada obra ali, se você me explicar por que está parada tal obra, por causa disso e disso e disso. Porque tal obra, por que não iniciou ainda? Então, todas têm explicação. Mas é realmente algo bem, bem complicado, não é fácil não. É mais fácil indicar e conseguir e dizer assim, meu deputado indicou uma obra de R$ 1,5 milhão para Itiruçu, do que realmente executar, concluir, a Caixa Econômica Federal vir aprovar e entregar. Prefeita, referente ao INSS, foi parcelado aí em relação ao INSS? Sim, esse ano nós tivemos uma nova refis, né? Então nós conseguimos parcelar de novo na realidade essa questão do INSS Itiruçu é histórico. É uma dívida que todos os gestores acabam empurrando, e aí cada gestor que entra se embaralha com essa questão, e realmente hoje é uma dívida realmente grande. E com essa nova refis do governo federal, nós conseguimos um parcelamento maior. Vou te dar uma ideia, é como se estivesse sendo parcelado em 60 meses e o governo nos deu a possibilidade de parcelar em 120 meses. Então, obviamente, os valores das parcelas diminuíram bastante. E outra coisa, o Itiruçu também tem um histórico de precatório. O que é o precatório? São as dívidas trabalhistas do município.
Esse precatório de Tiruçu, que é famoso, gira em torno de R$1.900.000. Então, todo mês é tirado dos cofres públicos pela Justiça para pagar algumas pessoas que acionam, muitas pessoas inclusive, que acionaram judicialmente o município. É retirado cerca de 30 mil, 40 mil, tem uma sazonalidade entre 30 a 60 mil por mês, só desses famosos precatórios. Então o exercício de 2017 está sendo pago na íntegra? Sim, na realidade o que eu digo sempre é que hoje você viver do FPM, você viver hoje do ICMS, dos impostos, dos impostos federais, para um município como Itiruçu, é você não conseguir fechar a conta todo mês. Então, assim, é uma cidade hoje que você tem muita dificuldade para administrar. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos hoje um hospital, né? Que inclusive é algo do nosso antigo prefeito, Pedro Pimentel Ribeiro. Só que hoje o hospital, ele custa ao município de Itiruçu a mais do que entra. Vamos dizer que entra por mês cerca de 60 mil, de 60 a 80 mil. Esses 60 a 80 mil paga praticamente só a escala de plantonistas. O outro custo, que é medicação, alimentação, material de limpeza, funcionários, que nós temos cerca de 50 funcionários entre contratados e concursados, o hospital sai a um custo de R$100 mil por mês, do que a gente chama de recursos livres da saúde. Como assim? Não estou entendendo. O governo, ele manda um dinheiro que é para atenção básica e ele manda um dinheiro que é para o recurso livre da saúde. Então nós temos hoje, retirado do recurso livre da saúde, cerca de R$100 mil por mês, apenas para a manutenção do hospital. Porém, é uma comodidade muito grande dos munícipes, porque hoje você chega, não está se sentindo bem, você pode ir ao hospital, você pode ir andando ao hospital. Quando a gente, se nós analisarmos, pronto, vou citar o entrocamento de Jaguaquara, o hospital mais próximo fica a 10 quilômetros. Então, se você não tiver o dinheiro para o táxi, se você não tiver alguém para você pedir para te levar, você tem acesso a 10 quilômetros. Como outras cidades também próximas aqui da região, Lafayette Coutinho, que não tem hospital, Planaltino, que também não tem hospital. Então eu digo sempre, Itiruçu tem alguns benefícios hoje que a população pode realmente falar e se orgulhar, porque hoje em dia manter um hospital, na situação hoje que a saúde está, tudo cada dia mais caro e os recursos estagnados, realmente, hoje eu me considero uma heroína pelo hospital estar aberto e funcionando a contento. Então, para simplificar, então o município hoje está tendo dificuldades de manter na íntegra o repasse do INSS? Não, nós estamos repassando por conta desse parcelamento, nós fizemos a refis, então hoje para a gente melhorou, mas até sair essa refis, Roberto, foi lá no meado de abril ou maio. Então nós tivemos, eu tenho esse levantamento aqui, em janeiro foi resgatado 227.905 INSS, não ficou para o município. Então, o dia 10, que é o dia de uma das maiores parcelas que entra do FPM, foi todo para pagar INSS. Mês de fevereiro, 307.329. Mês de março, 157.315. Mês de abril, 95.757. Foi quando a gente começou a reduzir esse impacto do INSS. E acho que todo mundo reclama, não só as prefeituras, como até as empresas. Os maiores devedores da Previdência são as grandes empresas, porque realmente é uma conta que fica muito cara. Por isso alguns municípios estão até optando pela Previdência própria. Doutora, a gente acompanhou muito e foi muito utilizado, foi muito forte, partindo da doutora Lorena, falando a respeito de uma auditoria que seria realizado na prefeitura. Muito se comentou, foi muito forte essa afirmação e até então não aconteceu. Por que motivo que não aconteceu? Custo. Foi sondado algumas empresas especializadas em auditoria de contas públicas e o custo, logo foi quando nós entramos, janeiro, fevereiro, ficava algo em torno de 60, 70 mil reais.
você entra numa prefeitura, onde no dia 10 de janeiro, o recurso que era para entrar no seu município entra zero, você não tem nem o que pensar em auditoria. E Deus foi tão maravilhoso que eu falei assim, quem vai fazer auditoria nesse município é o Tribunal de Contas do município. E não deu outra. O rombo que nós falávamos, que nós tínhamos adentrado na prefeitura, o Tribunal de Contas veio e mostrou que realmente estava acontecendo. Porque uma coisa era nós falarmos, encontrei a prefeitura, tá um rombo, todo mundo acha que é o quê? A política tá fazendo isso porque quer queimar o ex-gestor. Mas realmente Deus foi maravilhoso e há poucos meses saiu realmente o resultado e tá aí para todo mundo que queira ver, né? Meio-dia, mais 20 minutos, estamos com entrevista com a prefeita da cidade de Itiruçu, doutora Lorena de Gregório, que faz um balanço da sua gestão ao longo deste 2017 e dando continuidade, doutora, a gente nos últimos dias viu que um dos assuntos mais comentados foi referente à identificação de veículos aqui do município. E as redes sociais, ela é muito presente e é muito forte. Referente à questão da identificação dos veículos, de que forma se deu, de que forma está, houve alguma dificuldade em identificar esses veículos locados pela administração? Não, já foi solicitado a empresa que ganhou a licitação apta para que ela identifique. Porém, como já está no fim do ano e houve algumas mudanças, algumas locações, ela optou por iniciar agora em janeiro. Vão ser todos identificados e o custo do adesivo também é irrisório. É um custo que tem que ser da empresa, obviamente, mas já foi solicitado. A minha parte foi feita, nós demos um prazo de 30 dias para que eles se adequassem e nós estamos aguardando vencer esses 30 dias para que nós possamos cobrar com mais veemência, né? Mas é algo muito tranquilo, muito simples. Então, inclusive está lá no... Eu digo sempre, é tudo muito transparente, gente. Não tem como eu botar um carro que eu estou pagando e esse carro não está circulando. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu vi que no TCM, no ETCM está lá um carro tal, e eu não estou vendo esse carro rodando. Pode me dizer que eu vou lá mostrar, o carro é esse aqui e tal. Ouvinte participando aqui no programa, Roberto pergunta a respeito aí das 100 casas que foi assim anunciada. Colocando o nome, era para ter um fiscal para isso, porque tem muita gente que tem casa e está colocando o nome. De que forma a administração está filtrando esta informação aqui, doutora? Obviamente, Roberto, isso é muito interessante. Todos têm direito a se manifestar em relação ao desejo de ter uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. Porém, existem os critérios que vão ser obedecidos, esses critérios vão ser enviados até pela própria Caixa Econômica Federal. E assim, no momento oportuno, porque a gente anunciou que vão ter as casas. As casas vai iniciar a construção das casas. Cerca de 2 anos para construir essas casas. Durante esses 2 anos, nós iremos verificar todas as documentações. Obviamente que essa equipe que vai fiscalizar, ela só vai fiscalizar no momento oportuno, né? Porque aquela história, se eu botei meu nome agora, vai que daqui a 1 ano eu não moro mais em Itiruçu, me mudei, ou vai que eu me casei, meu marido tinha uma casa. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Então, como nós temos essa lacuna desses 2 anos, então a gente tem como fazer isso com mais cuidado, né? Mas tenha certeza que aqueles problemas de tem pessoas que tinham casa e ganhou casa, isso aí a gente vai ter um controle realmente bastante rigoroso. Prefeita, este ano nós tivemos aqui a perca do fórum da cidade, mudando praticamente para Jaguaquara. E agora a mudança da prefeitura para o prédio do anterior fórum. Isso tem causado um desconforto para os populares. Claro que toda mudança gera desconforto. E houve muitas reclamações, como está vendo. O que a prefeita tem a dizer sobre esse assunto agora no giro? Em primeiro lugar, não mudou. A prefeitura ainda está no prédio antigo. Então, mas a pretensão de mudança, né? Sim, com certeza. Eu não posso receber um prédio no porte que é o Fórum Municipal e deixar que o executivo do município
continue em um prédio histórico, bonito, arquitetônico, porém com problemas sérios, estruturais e que deve ser corrigido. E se você me perguntar assim, oi, por que você ainda não corrigiu? Porque entre reformar a prefeitura e reformar a quadra de Ipabuçu, que as pessoas de Ipabuçu é o que mais pedem, eu prefiro reformar a quadra. Entre reformar a prefeitura e reformar o mercado municipal de Ipabuçu, eu prefiro reformar o mercado. Então assim, e Tiruçu tem tantas coisas para fazer, Gisele, tantas, que a gente tem que começar a ver quais são as prioridades, o que é que a população mais almeja. E assim, o que é importante que seja claro e que fique registrado aqui mais uma vez, é que o prédio não vai ser demolido, o prédio vai ser aproveitado da melhor maneira possível. Se não for uma prefeitura, vai ser uma outra secretaria, enfim, nós iremos estudar. Ninguém está sendo despejado, então não precisa sair às escuras, da noite para o dia. Não haverá impacto econômico no centro da cidade, mesmo porque a Casa da Cultura está aqui, o Bradesco está aqui, a Tiruçu FM, a Agrovete, eu digo assim, comércios de muitos anos estão aqui, então isso não vai interferir na economia da região. E assim, em relação ao fechamento do fórum, como eu já disse, se as pessoas que mais falam sobre o fórum ter fechado tivesse tanto poder assim, há 2 anos atrás, quando surgiram os rumores, teriam intervido, né? Inclusive não é agora que Tiruçu tem uma perda, nós perdemos o cartório eleitoral no ano de 97, Tiruçu não é mais responsável pelo eleitoral, ficou em Maracás. Naquela época, Wagner era o prefeito, Ailton Cesarino era o procurador jurídico e também não tiveram força nenhuma, não conseguiram segurar o eleitoral. Então assim, é o que eu digo sempre, existem 3 poderes, todos 3, um independente do outro. Infelizmente essa foi uma decisão do judiciário baiano, que infelizmente nós, ao caminhar, nós não podemos fazer mais nada, porque era uma decisão já de há 2 anos atrás. Doutora, referente a muitas cobranças, muitas cidades conseguiram reverter a situação da permanência da comarca no município. Muito se alegou que não houve, né, uma força que partiu com muita veemência por parte da gestora. Inclusive um ex-prefeito usou muito as redes sociais, inclusive a própria emissora. E na última entrevista que a prefeita concedeu ao repórter Ed Santos e o Thiago do blog Tiruçu Online, direcionou até uma certa crítica a ele e ao seu deputado. Isso veio para o pessoal? Sim, é interessante. O ex-prefeito da cidade, que usa muito rede social, tem muito tempo para ficar muito nas redes sociais realmente, trabalho mesmo efetivo eu não vejo, inclusive não mora nem no município, mora em Salvador, é assessor de um assessor, tem algum cargo político, público, há muitos anos inclusive, vem dizer que não foi feito com veemência. E que algumas cidades conseguiram segurar. Na reunião que nós tivemos com a doutora Marielza, que é uma desembargadora lá no tribunal, inclusive nessa reunião estava a doutora Viena como representante dos advogados da cidade, doutor Ederval como procurador jurídico do município e José Luiz como representante dos funcionários do fórum. Todas as cidades que nós questionamos que iria encerrar e não encerrou, ela deu uma explicação. Nenhuma cidade ficou sem explicação. Que ela poderia, não, esse aqui foi o pedido de deputado fulano de tal. Todas as explicações técnicas. Uma cidade, o fórum mais próximo ficava a 150 quilômetros. Uma outra cidade, para ter acesso ao fórum, era só através de barco, porque a cidade era uma ilha. Jitaúna, tão falada pelas pessoas, o fórum que seria direcionado de Jitaúna seria Jequié. Porém, Jequié está com uma demanda reprimida. Jequié era para ter 2 ou 3 juízes, Jequié só está com 1 juiz. Então não teria como Jequié absorver Jitaúna, sendo que Jequié não está dando conta do volume que Jequié tem. Então, estacionaram Jitaúna para se estudar futuramente o que pode ser feito, porque eles não teriam como drenar mais processos para um lugar que não está dando conta dos seus próprios processos. Inclusive é de conhecimento até do judiciário que pessoas de Jequié estão vindo ao município de Jaguaquara para poder dar entrada nos processos em Jaguaquara, colocando
endereço de Jaguaquara, porque a situação do fórum lá em Jiquié realmente está muito difícil. Então a explicação para Jitaúna foi essa aí. Então, no que corresponde à sua intervenção, tudo que foi feito foi para que fosse permanente aqui a comarca no município? Sim, porque para mim não me diz nada. Por que eu gostaria que o fórum saísse da cidade? Com que intuito? Eu não entendo isso. Por isso que eu digo que é politicagem, porque fica dando ênfase a algumas coisas que eu vou me beneficiar em relação, eu quero saber. Eu vou estar ganhando o quê com o fórum saindo da cidade? Não vou estar ganhando nada. Então, assim, por isso que eu digo que falam em redes sociais, o que me coube como gestora fazer, eu fiz solicitações por escrito, alguma articulação política, obviamente que a gente acha que a política vai resolver tudo no mundo e não é assim. Adoro a hora que a política esbarra realmente no direito, porque às vezes o que é que a pessoa fala? Arruma lá com o político, como se o político fosse capaz de tudo. E às vezes você tem que entender que a política é importante, mas ela não é dona absoluta da verdade e ela não vai conseguir passar por cima de tudo e de todos. Então, seu posicionamento referente a um período eleitoral de falar não fez porque não quis, muda agora como gestora? Muito, muito. Roberto, eu acho que só quem pega a caneta de um prefeito é que sabe hoje o que é realmente a realidade. Muito, muda. Essa história de não fez porque não quis, realmente não é. Eu digo que às vezes administrar uma cidade é como você administrar pessoas, objetos, cada um com sua idiosincrasia, cada um com sua particularidade, e sempre com um orçamento sempre abaixo do que você espera e do que você almeja. Eu vi dizendo mesmo nas redes sociais, Tiruçu agora entrou R$600 mil. Gente, eu nunca vi R$600 mil acabar tão rápido em toda a minha vida. Você quer queimar R$600 mil, você bota na conta de uma prefeitura. Transporte terceirizado, Coelba, Embasa, alimentação, combustível e por aí vai. Manutenção. Realmente. Então, por se tratar de questão de manutenção, referente aqui aos PSFs, algumas pessoas chegam à emissora falando que alguns PSFs estão sem médico. Não, o que aconteceu foi o seguinte, 2 médicos pediram para sair, porque eles tinham encontraram uma oportunidade em outro lugar, acho que uma cidade mais próxima. Esses 2 saíram e o outro foi o do centro também, o Dr. José Augusto, que também ele teve que sair por algum motivo particular, porque não sei se você sabe, médico do PSF ele não tem direito a férias, né? Porque não tinha ainda um ano do contrato deles. Mas interessante, só pode ficar PSF sem médico, gente, 2 meses. É o que a lei permite. Graças a Deus, no lugar de um desses que tinha saído no mês de de outubro, ele ficou outubro e novembro. Agora em dezembro nós conseguimos uma médica, a doutora Lícia, de Planaltino, que inclusive é também pediatra, então ela já começou a atender no PSF, inclusive vai atender também no município como pediatra. E em janeiro agora nós já temos uma médica, que inclusive ela é de Maracás, mas ela pediu para não iniciar agora em dezembro, porque ela tinha também questões pessoais e vai começar agora a partir de janeiro. 12:33, vamos a um rápido apoio cultural nessa primeira rodada de perguntas e respostas com a prefeita da cidade de Itiruçu, doutora Lorena de Gregório. Vamos para o nosso segundo bloco com a prefeita da cidade de Itiruçu, e aqui vamos com a participação do ouvinte, já em acordo aqui com a prefeita, vamos, até porque muita gente participando, muitas perguntas, e a gente vai atendendo aqueles que participaram primeiro, haja visto que também temos aqui perguntas selecionadas pela redação do programa Giro Total. Vamos ao canal do povo. Boa tarde, Roberto, boa tarde pessoal, boa tarde população. Em 2 pontos, eu já estou ouvindo a entrevista da prefeita aqui em 2 pontos, onde ela fala que só sendo prefeito para ver a realidade atual do município. Então, pelo que ela botou aí, ela deve um pedido de desculpa aos ex-gestores, porque foi tanto
atacado em campanha. Segundo, o que ela tem de imediato para um município que é voltado à agricultura, que é baseado numa reforma agrária, como se diz a reforma agrária, reforma que é reestruturada em cima de um comércio agrícola que está parado e até agora não se vê iniciativa dos órgãos públicos, porque até agora não se viu uma linha de desenvolvimento nessa área, uma linha de plano piloto, uma linha de melhoramento genético, uma linha de abertura de mercado para o pequeno produtor. Nessa fórmula, nesse ponto aí, o que ela tem de imediato para rever a economia do município? Com a resposta, prefeita doutora Lorena. Boa tarde, Nélio. Agradecer por essa pergunta muito interessante, realmente. Você pediu para eu pedir desculpa aos ex-gestores, então eu vou pedir desculpa Wagner, desculpa Ailton, desculpa Carlinhos, desculpa aos que partiram e que não estão mais aqui conosco. Então, um pedido seu já foi feito, estou aqui pedindo desculpa humildemente. Em relação a outra pergunta, tá vendo, Nélio, como eu sou boazinha, tá vendo? Não sou bem tranquila, aí você pediu para pedir desculpa, eu pedi, pronto. Então o problema já está resolvido. Inclusive, Nélio está falando em rede social que o Pabuçu não foi decorado de Natal. O que Nélio está se preocupando, né? Até dar uma explicação, meu amigo Nélio. Quando foi adquirido os piscas-piscas, a iluminação, tudo foi comprado com 110 de voltagem. Só que o Pabuçu é 220. Aí a empresa foi trocar de 110 para 220 e ficou de chegar essa semana ainda toda a iluminação 220 para poder decorar o Pabuçu, viu? Fico muito grata por essa preocupação que você tem. E a gente vai abrir uma vaga para Papai Noel no jardim, se você quiser se candidatar. Estamos lá, ajude nosso município. Inclusive, vou até falar aqui uma ressalva em relação à decoração de Natal. Realmente, a gente fica pensando assim, poxa, é um gasto que às vezes você poderia realmente converter em outras coisas, mas eu moro ali na rua e a minha rua é caminho para o jardim. A alegria que nós vemos nos olhos das crianças, das famílias que estão indo na rua para tirar foto, para ficar no jardim, gente, eu digo para vocês, não tem preço. Saber que estão vindo pessoas de outros municípios para ver a decoração do Jardim de Tiruçu, que, diga-se de passagem, é um jardim enorme, muito bonito também. O mais lindo do Vale, eu acredito. Também acho, Roberto. Pronto. Realmente, eu acho que é isso aí mesmo. É um dos jardins mais bonitos dessa região do Vale. Então, assim, é algo para mim muito Algum desses materiais, aproveitando o gancho, foi reaproveitado de outras gestões? Só o Papai Noel, uns 3 Papai Noel, inclusive um até com a cabeça meio... Estava até com problemas, a gente teve que arrumar, mas só a iluminação não teve como aproveitar. Em primeiro lugar, porque não foi guardada de uma forma adequada, coisa que esse ano é minha preocupação. Guardar, porque o ano que vem a gente tem como reutilizar tudo. Então só foi reutilizado o Papai Noel, que vai ser usado a gente vai guardar para que seja usado o ano que vem de novo. Fugi um pouco da pergunta, mas vou voltar aqui agora. Nélio, nós temos aqui elencados, Nélio, 28 ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agrícola do município de Tiruçu. Vou citar alguns itens, porque assim, às vezes criticar em rede social é fácil. Mas você pode procurar o secretário, José Vi, você pode procurar nosso diretor, Jorge Batista. Inclusive, eu vou até tirar uma cópia desse material aqui que está comigo e vou entregar a você em mãos. O que é agricultura? O que é que nós, como município, nós estamos fazendo? Porque reforma agrária, né, Nélio, não compete à prefeitura, né? Então, esse ponto aqui a gente descarta, certo? Não compete à Prefeitura Municipal de Tiruçu a reforma agrária. É algo a uma esfera federal. Mas nós recompomos os conselhos municipais, o CONDEC, nós fizemos aquisição de sementes do Bahia Terra para distribuição aos produtores após a chuva. Nós firmamos convênio
para medição das terras e entrega dos títulos aos pequenos produtores. Nós nos adequamos à nova etapa do Plano Safra, já em andamento. Mais de 100 agricultores foram beneficiados com a máquina retroescavadeira para melhora nos seus açudes. Reorganização das associações rurais para novos empreendimentos agrícolas, como a aquisição do trator para a Associação da Vitória, as barracas da feira, que também entram nessa conta dos produtores rurais, recuperação, inclusão do município para a seleção de projetos para a reforma das casas de farinhas, para o plano da mandioca também, onde nós também nos inscrevemos para que o governo do estado nos ajude nesse sentido. E estamos com projetos também para a cultura do abacaxi e do morango, quando concluir o trâmite final da doação ali do Campo Federal para o município de Itiruçu. Dentre outros, agora mesmo foi votado na Câmara de Vereadores a aprovação onde a Prefeitura irá pagar um valor e 45 pessoas que são pronafianos, que estavam com restrição no Banco do Nordeste, terão seus nomes limpos e essas pessoas poderão, mais uma vez, tomar dinheiro no Banco do Nordeste para que possa ajudar aí nessa questão aí do financiamento, né, rural, porque a gente sabe que você plantar hoje e esperar 5, 6 meses para colher não é fácil. Então, obviamente que é necessária essa contrapartida financeira, sim. Nós diminuímos de 38% a inadimplência do Cred Bahia para 8,48%. Olha esse número aqui, gente. A inadimplência de Itiruçu era 38%. Nós, com a equipe, buscando, negociando, favorecendo para que esses microempreendedores conseguissem quitar suas dívidas. Hoje nós estamos com 8% de inadimplência. Mas o Banco do Nordeste só libera dinheiro para o município quando nós estivermos com 7% de inadimplência. Então falta apenas 1% para que nosso município volte a ter credibilidade com o banco. Na ponta da linha, o grande comunicador, radialista, poeta itiruçuense Joselito Frost também participa no Giro. Vamos então à participação de Joselito. Boa tarde, prefeito, tudo bem? Joselito Frost, do Italelê. Nós sabemos que a senhora vai caminhar com Rui Costa para o governo do estado. Mas existem colaboradores no seu governo que irão caminhar com ACM Neto. Esse, se for pré-candidato ao governo do estado. Como é que a senhora avalia isso? Todos estão liberados para apoiarem seus candidatos? Ou a senhora quer fechar com um só, nesse caso, Rui Costa? A questão de deputados estadual e federal. Terão que seguir a prefeita ou todos estão liberados para apoiar quem quiser? Forte abraço, boa tarde para a senhora. Doutora Lorena com a resposta. Muito obrigado, Joselito. Excelente pergunta, muito interessante. Mais uma vez, você, como sempre, cutucando realmente e, assim, perguntas inteligentes. Eu estava comentando aqui que eu gosto de gente inteligente. Gente inteligente me desafia e você realmente é um desafiador. Em relação à primeira pergunta, que foi em relação ao governo do estado, realmente meu candidato é Rui Costa, não poderia deixar de ser. Em primeiro lugar, por questões pessoais. Segundo lugar, porque está fazendo uma gestão diferenciada. Dia 22 agora nós estaremos em Jiquié, onde será inaugurada a Policlínica, que será um divisor de águas para a saúde na nossa região. E realmente não poderia ser diferente. Rui realmente trabalhou durante esses 3 anos para que a Bahia, hoje, a gente pudesse se orgulhar de estar nesse estado, porque as contas realmente, funcionários sendo pagos em dia, coisa que a gente não vê em outros estados, investimentos altos na saúde, em infraestrutura, enfim. Porém, a única pessoa do meu grupo, que é o meu conhecimento, estará na contramão, que estará com a ACM Neto, caso esse venha a ser o candidato, esse de conhecimento todo da cidade, que é Mauro.
Inclusive, eu mesmo falei com o Mauro que se ele não fosse, acho que quem ia levantar do descanso para vir reclamar seria seu pai, Pedro Pimentel Ribeiro. Então, assim, Mauro é um homem que caminha, a família em si, a família Ribeiro, caminha ao lado do antigo PFL e hoje Democratas, né, o DEM, há anos, né? Então não são aqueles aventureiros que um ano está com determinado partido, outro ano está com outro ano está com outro. Então, assim, nada mais justo, já que é algo histórico, diríamos assim, respeitar, e vai ser respeitado, e realmente Mauro irá caminhar com a CM Neto sem nenhuma arranhura nas relações. Em relação ao deputado federal, durante o casamento, quando nós fomos contrair esse matrimônio, eu e o vice-prefeito Júnior Petrúquio, eu já tinha um deputado federal e ele já tinha o deputado dele. E durante a união nós fizemos um acordo, acordamos que iríamos respeitar. Eu continuaria com Jorge Sola, ele com Antônio Brito, e nós faríamos a articulação política para dividir os apoiadores, enfim, vereadores. Em relação ao estadual, o nosso estadual vai ser o Euclides Fernandes. Iremos tentar fechar todo o grupo com o Euclides Fernandes. Por que eu falo tentar fechar? Porque eu não sou tirana, Roberto. Então, assim, eu acho que para tudo sempre tem uma conversa, apesar de que eu não posso também deixar que cada um apoie quem quiser. Por quê? Por conta do próprio município. Se nós não tivermos uma representatividade a nível de governo federal e a nível de governo estadual, como é que a gente vai com esse político, esse deputado estadual, federal, que seja, buscar melhoras para o nosso município, buscar recursos? Então a ideia realmente de unificar a força é a gente poder depois ter a quem reclamar. Se dividir aqui, cada um ficar com um deputado, todo mundo com pouco voto, sem expressividade, depois como é que a gente vai fazer? Vai ficar terra Então não de está ninguém. tendo nenhuma imposição por parte da prefeita Lorena em apoiar o seu candidato. E um vereador, outros vereadores da situação, buscando um outro candidato, de que forma seria o posicionamento da prefeita? Eu acho, Roberto, que isso vai ter que ser analisado caso a caso. É como eu disse, o estadual nós iremos fechar, tentar, diria assim, fechar 100%, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, o Nino mesmo é ligado à FETAG, entendeu? E Cláudio Bastos vai sair candidato, então tem que sentar com ele e conversar. Então, assim, são muitas nuances, muitas vertentes. E a gente não pode chegar assim, ó, é todo mundo o meu e acabou e não tem conversa. Não pode ser dessa forma. Vai ser conversado, mas tenha certeza que vai ser da melhor forma para que nosso município possa ter representatividade. Referente à reforma tributária, a gente hoje tomando conhecimento aqui no município, já houve aí o posicionamento, segundo até as próprias redes sociais, o Paulinho, o Robertão, Duda Dizili, Aguinaldinho, Nino e Elinho, em conversa aí já dando um posicionamento que estaria contra essa reforma. Como fica? Toda vez que se fala em dinheiro é algo um pouco desconfortável, isso é fato. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. O que Tiruçu está passando é o que todos os outros municípios estão passando também. Nós temos uma determinação do Tribunal de Contas que nós devemos aumentar a nossa arrecadação e nós não podemos recusar divisas. Isso é um dos pontos que nós somos cobrados como gestores. É como se eu chegasse hoje aqui na cidade e falasse assim, ninguém precisa pagar tributo não. Eu não posso fazer isso. Então eu preciso cobrar. Porém, o que o vereador Paulinho ele está fazendo, e fazendo muito bem, diga-se de passagem, que é o papel dele como oposição, que inclusive ele faz muito bem, visto que ficou 4 anos na sombra do ex-gestor Wagner Novaes, então não teve muita representatividade a nível popular, porque você sabe que a crítica, ela gera mais ibope do que o elogio.
Você vai numa repartição pública, você é bem atendido, você não volta para agradecer que você foi bem atendido, você não vai numa rede social dizer, hoje fui em tal lugar, tal hospital, tal departamento e fui muito bem atendida, foi resolvido rápido o meu conflito. Não. Agora, para criticar, aí você vê todo mundo pegando ar, todo mundo adorando. Isso é normal também, eu vejo de uma forma normal. A gestão tem tido dificuldade em relação à questão das redes sociais, porque no período eleitoral foi quem mais usou, até com o advento da questão do WhatsApp, foi a política que passou a utilizar, e a próxima será utilizada ainda mais forte. Usou com muita força, com muitas cobranças, muitas críticas, e hoje esse mesmo grupo que tanto apontou não absolve como assim outrora fazia. De que forma a prefeita observa toda essa situação, haja visto que são inúmeras as queixas direcionadas a pessoas ligadas à sua gestão? Você falou uma coisa interessante, Roberto, muito interessante agora. Realmente essa pergunta de fato é algo para estudo. As redes sociais também batiam na gestão anterior, e como a rede social hoje bate na gestão. É uma oposição realmente que faz um trabalho, eu não diria que de forma idônea, porque assim, a oposição que nós fazíamos não era com palavras de baixo calão, não era com mentiras, não era com inverdades. Então hoje o que eu percebo é que existe às vezes às vezes as pessoas agem de má fé. Então assim, o que mudou na forma de oposição é que o grupo que está lá atacando, realmente eles sabem atacar muito bem. Talvez nós não tivéssemos atacado da mesma forma, porque é o que eu digo, a crítica construtiva, ela é necessária. Tem coisa mesmo que eu fico sabendo que aconteceu, que eu fico sabendo pelo rádio, que eu fico sabendo pelo WhatsApp, e é necessário. Mas às vezes é a forma como se coloca. Aí às vezes bota uma foto minha com o olho fechado, o olho aberto, o olho aberto. Eu nunca vi, Tiaguinho, eu digo, Tiago, você tira cada foto minha que eu tenho que tomar cuidado, vou fazer uma pose agora para você tirar. Parece que escolhe a pior, eu brinco até com ele. Mas tem hora que eu virei até meme. Esses dias mesmo a gente estava tendo, há 2 meses atrás, estavam tendo algumas demissões. Gente, qual é o gestor que quer ver pais de família demitido? As pessoas botando a marreta do 10 aí, quer dizer, isso não está me atingindo em nada, mas poxa, a pessoa que foi demitida, que está saindo, é humilhação. Então às vezes as pessoas fazem brincadeiras de mau gosto, sem lembrar que na realidade está atingindo às vezes uma pessoa ali que perdeu ali sua fonte de renda. E não perdeu sua fonte de renda porque eu não quis, não. Perdeu a fonte de renda porque é melhor a pessoa não trabalhar e não receber do que trabalhar e não receber, como hoje tem municípios com 4 meses de atraso. Aqui atrasamos 1 mês o salário do gari, infelizmente, mas que nós já pagamos. Já normalizado? Já normalizou, mas parecia a Terceira Guerra Mundial. Aí eu fico pensando, gente, quando a pessoa começa a trabalhar para o Estado naquelas PSTs, demora 2, 3 meses para receber e não tem essa celeuma, essa falácia. Eu desenvolvo um projeto social na PAI. Existe alguma pasta que esteja no negativo? Neste exato Todas. Em atraso? Não, um atraso mais assim, fornecedores alguns, mas graças a Deus eu digo que nós em Tiruçu não temos fornecedores, nós temos parceiros. Hoje o que é o meu calcanhar de Aquiles hoje é o transporte, tanto que tive que realmente reavaliar a frota e nós tiramos algumas locações para poder ajustar ao que nós temos. Só para você ter ideia, Roberto, nós esperávamos o ano passado a repatriação no mês de agosto e no mês agora de dezembro de pelo menos R$600 mil. A prefeitura fecha o 2017 no vermelho ou fecha confortável? Vermelho. Não tem como. Hoje todos os municípios têm uma dívida que gera em torno de 1 milhão a 2 milhões de reais. Você veja que hoje, são 4 meses de atraso de terceirizado. Você trabalha na 94, na Cidade Sol FM, talvez você não esteja tão batendo nisso aí, mas de fato isso é verdade. São 4 meses. É culpa de Sérgio? Não tem um recurso. Tem. Vamos a um rápido apoio cultural, voltamos com o último bloco e aqui as últimas perguntas no programa. A prefeita Lorena respondendo ponto a ponto, né, referente aí aos questionamentos
tanto aqui da bancada do Giro, como já perguntas direcionadas aí dos ouvintes no programa Giro Total. Voltamos já da cidade. E aqui estávamos no segundo bloco e falamos a respeito da reforma tributária. E interpelamos, puxamos um outro assunto e não ficou definido a respeito aí dessa reforma. Os pontos foram todos acompanhados de perto, os valores pela prefeita? O Código Tributário de Tiruçu, ele é de 1999, já vai fazer quase 20 anos. O que eu estava falando anteriormente, que Paulo Ezio, como vereador de oposição, faz o trabalho dele realmente da melhor forma possível, de estar de parabéns, inclusive, e uma oposição realmente saudável, inteligente, questionador, mas não é dessa forma que se está passando. Da forma que se passou, parece que vai tirar o dinheiro de quem não tem renda, e não é dessa forma. Nós aumentamos realmente alguns impostos. Vou dar aqui um exemplo, porque eu gosto de número, eu não gosto de estar aqui com disse-me-disse. Em primeiro lugar, nós precisamos aumentar a arrecadação, porque só esse ano na Câmara de Vereadores nós tivemos 71 indicações, 3 requerimentos e uma emenda que aumentaria as despesas da cidade. Os requerimentos são os mais diversos possíveis. Alargamento da estrada que dá acesso à Fazenda Pati, por exemplo, iluminação da Vila Pimentel, na estrada que liga a Vila Pimentel, colocar um banco na praça aqui, Vivaldo Bastos, então 2 bancos na praça Vivaldo Bastos. Então, assim, são diversos requerimentos. Porém, para eu executar, eu preciso ter um retorno financeiro. Se reclama muito da questão do cemitério, que o cemitério precisa ampliar, o cemitério está às escuras. Quando nós tentamos aumentar os tributos, que há mais de 8 anos estava no valor de R$80, fomos passar para R$120, foi um dos pontos que teve essa divergência. Que eu também não concordo, porque alguém já viu dizer assim, uma família de baixa renda ficou com o seu ente querido que tinha falecido 3 dias dentro de casa porque estava arrumando dinheiro para enterrar. Então isso não existe. Na realidade, a gente sabe que tem um valor realmente, mas nenhuma pessoa de baixa renda paga. As pessoas não precisam realmente, ninguém ficou sem ser enterrado por falta de dinheiro. Então isso é o primeiro ponto que eu digo, porque que é na realidade mais uma falácia de rede social do que fatos verídicos. Por exemplo, farmácia, o valor seria, antes era 224 e iria para 350. Clínica, o valor atual seria 250 e iria para 350. Se você dividir um aumento de R$100 em 12 meses, era como se eu tivesse um acréscimo de menos de R$10 por mês. Então a gente não está atingindo aí, nenhuma pessoa de baixa renda é dona de casa lotérica, nem é dona de farmácia, loja de material de construção, supermercado, loja de móveis e eletrodomésticos. Então nós estávamos aumentando a taxa de realmente das pessoas que têm como contribuir. Inclusive não foi citado nessa matéria do nobre vereador Paulo Ezio, onde nossos vereadores também questionaram, que também não diga-se de passagem, eles estão no direito deles, não foi falado que nós vamos favorecer os microempreendedores e as microempresas com redução de 80% a 50% na taxa de vigilância sanitária. Inclusive as taxas que estão sendo que foram propostas aqui no município, todas as taxas que são praticadas na região. Entenda, a gente fez um estudo, ninguém dormiu pensando em um valor e acordou e falou assim, vai ser esse valor porque eu quero. Nós fizemos um levantamento, Irajuba, Lagedo, Maracás, Lafayette, Planaltino, Jaguaquara, para poder dar esse valor. Inclusive não foi citado que no código prevê a anistia total do IPTU para casas com menos de 60 metros quadrados. Então hoje a pessoa não paga o IPTU, o nome lá tem inadimplência no município,
Hoje isso vai ser regularizado. Então, as pessoas que têm casas com menos de 60 metros quadrados não serão cobradas. E isso vai estar na lei, porque hoje não está na lei. Hoje a pessoa fica como inadimplente. Então, assim, em conversa com o nosso grupo, nosso grupo da situação, onde Ito do Feto, como representante até da população onde mais tem barraqueiros, que é na Vitória e na Vila Geraldo Cerqueira, fez uma emenda, onde juntamente sentamos com Jorge Ju e com o presidente da Câmara, Ezequiel Borges, e hoje será apresentada essa emenda, onde nós iremos manter os mesmos valores que foram cobrados em 2016. Então, a taxa do cemitério, que era R$80, vai continuar o mesmo R$80. A taxa do feirante, que é R$5 por barraca, continuará o mesmo R$5. Algumas barracas são R$2, outras barracas R$3. Então, assim, é uma média entre R$2 a R$5. Os boxes do Mercadão também vai continuar o mesmo preço. Mesmo porque não é meu foco sangrar a população itiruçuense. O meu foco, na realidade, é com que se melhore a arrecadação para que esse dinheiro retorne para a própria população. Só que quem vai pagar não é... Quem não tem comércio não vai estar sendo abalado em nada. Quem tem um comércio, que tem uma lucratividade, é como se aumentasse R$30 de um comércio, ele vai dividir ali em 10 meses, é como se ele tivesse R$3 a menos por mês para pagar de imposto à prefeitura. Mas com certeza o que se paga hoje nós temos o retorno. Doutora, é referente à questão de valores, e inclusive na oportunidade, ele usando o programa Giro Total, houve até uma tentativa de uma intervenção sua em responder aquilo que estava sendo questionado pelo vereador. Falando de 3 advogados, mais 4 escritórios, num contrato totalizando acima dos R$3 milhões. Não seria um valor altíssimo para o município? Não. Na realidade, o que o vereador fala, quando você faz uma dispensa, você diz que você pode até gastar aquele valor. Não quer dizer que você vai realmente gastar. Então, eu gosto muito de número. A gestão do ex-prefeito, onde o vereador Paulinho, eu acredito que ele era até o líder do governo, gastou no ano de 2016 em assessoria jurídica, isso aqui não é um dado meu inventado, isso aqui está no Tribunal de Contas, gastou R$169.190. Até o mês de outubro de 2017, nós gastamos R$91.625. Então, como é que ele vem falar que teve contratos milionários com a escritório de advocacia? Aquele contrato milionário que ele fala, ele também não explica. Aquele é o famoso dinheiro do Fundef, onde Tiruçu está colocando a União na justiça, requerendo um valor que gira em torno de R$18 milhões. É uma diferença do antigo Fundef, onde as prefeituras do Nordeste elas não recebiam o mesmo valor que eram pagos aos alunos de São Paulo, por exemplo. Então, hoje, todas as prefeituras, como Jiquié, já recebeu, Iramaia já recebeu e Tiruçu não recebeu. Nós colocamos na justiça e esse valor que ele diz que é o valor milionário são os honorários advocatícios, que inclusive é algo estabelecido e permitido por lei. Que daria em torno de 800 mil ano. Não, esse valor é se o dinheiro entrar. Tipo assim, se entrar os 18 milhões que Itiruçu está pleiteando a nível de governo federal, o escritório de advocacia, obviamente, terá o seu... Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Então, se entrar esse valor, esses 18 milhões de reais, o escritório terá a parcela dele, sim. Infelizmente. Eu queria que fosse de graça, mas não é, né? Fazer o quê? 13 horas mais 20 minutos, parece que vai sobrar aqui muitas perguntas, né? O tempo parece que está voando, Gisele. A emendar aqui 2 perguntas seguidas para a doutora Lorena.
Uma é referente, o que é que está acontecendo com a assistência social, haja visto que a demanda hoje, procurando a Tiro Sul FM, solicitando do espaço para fazer apelo, aumentou de forma considerável. E a outra pergunta eu gostaria de deixar aqui para a doutora é referente que algumas pessoas têm cobrado a sua presença no executivo. Muitos têm dito que tem procurado o executivo, não encontra. Quais são os dias que a prefeita está atendendo? Essa informação, ela segue de que forma? A prefeita responde agora para aqueles que diz que tem notado a ausência da doutora à frente do executivo. Pergunta interessante. Eu atendo e despacho problemas do executivo diariamente, 7 dias na semana, quase 24 horas por dia. Prefeitura é algo dinâmico, não para. Não para. Hoje aqui, antes de sair para a entrevista, eu já tinha me reunido com Chazi, que é nossa engenheira fiscal, para discutir algumas questões em relação até a obra que nós retomamos lá do Agarradinho, da quadra do Agarradinho. Antes de estar com Chazi, estava com a secretária de Educação, Ana Paula. Em relação, Roberto, à questão do atendimento, o que eu percebi é que eu passava uma manhã, uma tarde toda sentada no gabinete, que as coisas não fluíam. Vou te explicar por quê. E hoje o que é que eu optei por fazer? Eu vou no setor resolver o problema do setor. Por exemplo, amanhã eu vou despachar amanhã à tarde com da secretária de Saúde, para decidirmos algumas metas agora para 2018, até em relação até à própria logística de como nós vamos proceder em relação à inauguração da Policlínica. Então, assim, eu percebia que na prefeitura eu ia às vezes para atender, vamos supor, 4 pessoas direcionadas a 4 diretores a tal problema. E entrava com 4, saía de lá com 10 e às vezes a gente ia lá e batia papo e conversava, e às vezes muitas propostas, às vezes que não eram referentes a uma administração de um município. Então, o que foi que eu optei por hoje? Drenar na administração e só intervir no que realmente precisa de uma intervenção minha. Vou citar um exemplo muito, muito simples. Eu estou atrás de uma cesta básica. A pessoa ia lá na prefeitura e dizia que estava querendo conversar com a prefeita. Quando eu chegava lá, a minha cesta básica. Eu tenho um social hoje para distribuição de cesta básica. Eu estou querendo fazer um raio-x do tórax. Quero falar com a prefeita. O hospital está fazendo as radiografias, tem a ordem de marcação. O que às vezes as pessoas queriam era às vezes burlar aquela fila. Então eu percebi que eu estava ali, na realidade, desgastando um tempo que eu poderia estar colocando em outras atividades. Então, eu evitei aquele atendimento que eram cerca de 50 a 100 pessoas até por dia, porque eu via que o serviço não fluía, entendeu? E as pessoas de interior, ela tem essa cultura mesmo, ela vai do secretário, mas ela quer ouvir ou sim ou não do gestor. A gente respeita, mas se a gente não blindar um pouco esse acesso, a gente vai ter hoje uma demanda, às vezes, que a gente não consegue dar conta. E um não de um político não pode ser aquele não do pai e da mãe, né? Meu pai, eu quero ir, eu quero um tablet. Não. Pronto, você se contenta com aquilo. O gestor... eu estou querendo tal coisa. Olha, não vai poder tal coisa porque a gente está com essa dificuldade. Então, até a forma de dar um não, às vezes eu demorava 10, 15 minutos para poder explicar aquilo ali. Aquilo ali estava realmente consumindo um tempo que eu poderia dedicar em outras atribuições. A prefeita tem conseguido pagar o piso e a progressão de carreira dos professores? Sim, sim. O piso, quando foi votado na Câmara de Vereadores, depois de tanta confusão, depois que o vereador Paulinho quis colocar uma emenda maior do que o piso, que até a própria PLB deu risada quando chegou aqui, falou, tem município que não está pagando nem o piso, imagina algo além do piso. Então, assim, as progressões nós estamos fazendo, obviamente que todo um processo não é assim, fiz um curso, quero aqui, vou progredir. Não, tem que ser analisado porque... tem todo um processo. E em relação ao piso, se não tivesse essa demora nessa votação desse projeto, a gente não teria com uma defasagem de
5 meses em relação ao piso, mas que foi acordado em uma reunião com a PLB que nós iremos negociar e parcelar esse piso agora para o ano de 2018. Itiruçu foi citado pelo CESAB como está entre as cidades em risco de epidemia de dengue, com um índice de levantamento rápido entre 4,5 a 5, tendo os bairros Roberto de Gregório, Tancredo Neves, com picos de foco. A prefeita tem acompanhado as ações do setor epidemiológico para diminuir estes números? Sim, os agentes de endemia estão trabalhando com toda a capacidade que nós temos, são 11 agentes de endemias, então, para o município todo, estão se empenhando, nós estamos fornecendo o larvicida necessário para que se coloque nos tanques, mas nós estamos divulgando as atividades de forma educativa nas escolas, mas infelizmente às vezes nós esbarramos na própria população, na compreensão e na ajuda da população, que isso não é um trabalho apenas da prefeitura, mas de toda uma população. Às vezes eu não vou ter acesso àquele copinho de água ali, do jarro que você deixou no seu quintal. Muitas vezes até você, quando chega o agente de endemia, você até esconde, porque quer que aquela plantinha fique ali. Mas a gente precisa que a população se conscientize que isso vai gerar um desconforto para ele mesmo. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente colocar na cabeça das pessoas que o agente de endemia, ele está ali, ele está realizando o seu trabalho da melhor forma possível. Às vezes tem gente que reclama, quando bota o larvicida, o produto que eles vêm colocar, a gente toma banho, o corpo fica coçando. É muito difícil, mas a gente está conseguindo. Tanto que nós estamos agora em dezembro e ainda, graças a Deus, não começou ainda a epidemia de dengue. Rua do Café, uma rua que vem sofrendo há muito tempo, né, e esgoto estourado, entupido, e as pessoas pedem uma pavimentação. Tem planos para isso, a rua? A Rua do Café, nós já chegaram 20 manilhas para resolver um problema ali histórico que tinha em relação àquele esgoto, onde eram canos normais e esse cano não suportava. Nós já estamos iniciando a colocação das manilhas. Em relação ao calçamento, o calçamento ele já foi licitado, porém é uma emenda do deputado Jutaí Magalhães e essa emenda está parada em Brasília. Data para entrega do portal da cidade, a senhora já tem? Olha, nós temos que fazer um reordenamento da rede de alta da Coelba. E isso tem que ser feito com o recurso da prefeitura. Fizemos o orçamento, esse recolocamento dessa rede de alta tensão vai custar R$48 mil. Veja bem, quando foi feito o projeto, por isso que eu digo que o projeto é apenas uma gota no oceano. Fizeram um projeto onde aquele arco ali da entrada, ele passa a poucos metros da rede de alta tensão. Não pode ser construído, ter um valor onde é permitido, nada a menos de 50 metros de uma rede de alta tensão. Então nós vamos ter que mudar a rede de alta tensão. Você acredita nisso? Por isso que eu digo, não foi tão planejado assim e hoje nós às vezes nos barramos nesses entraves. Escassez de água aqui em Itiruçu. A Embasa, prefeitura, esse embasamento aí. Nós temos, a Embasa já teve a perfuração de muitos poços, inclusive solicitaram até ajuda da prefeitura. Nós estamos ajudando em relação à reta escavadeira, o maquinário que é necessário. Tem um projeto que é em relação a um projeto que é um valor até milionário, que é a única forma hoje de solucionar realmente a questão da água na nossa região, que seria o projeto do Rio Paraguaçu, exato. E infelizmente nós com essa queda desse recurso hídrico, o que compete à prefeitura, nós estamos fazendo o abastecimento das famílias da zona rural. Nós temos em média mais de 1.000 abastecimentos com caminhão-pipa no ano de 2017. Então, realmente esse ano Deus agraciou o nosso município, nossa região com mais chuvas
mas realmente a questão da Embasa sempre vai ser um calcanhar de Aquiles. Além das atenções voltadas para a questão das estradas vicinais, a Prefeitura fez um belíssimo trabalho, ao menos é o que chega para a gente referente às estradas, mas quais intervenções serão feitas pela gestão referente ao Pabuçu, Vitória, Várzea, Vila Pimentel, Baixa do Meio? O que é que se tem em mente para essas localidades, ao qual os moradores estão aguardando, prefeita? Excelente pergunta. Durante a campanha, o que eu percebia que a zona rural mais almejava era a questão da estrada. Nós já fizemos, né, com o patrulhamento e alguns lugares com cascalhamento, não todos, entre BA e estrada vicinais, 60 quilômetros. Então, o ano de 2017, Roberto, foi focado nessa questão da estrada. Não adianta nada, a quadra tá linda, o posto tá reformado, se até o deslocamento do povoado para o município nós temos dificuldade. Não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos chuvas torrenciais em Itiruçu e ninguém ouviu dizer assim: o Pabuçu está ilhado, a Várzea está ilhada. Não tivemos problemas com deslocamento. O serviço foi feito e foi muito bem feito, diga-se de passagem. Só que isso não é barato não, gente. Isso tem um custo. Fazer estrada, você tem a patrol, você tem carro-pipa, você tem a caçambra para transportar o cascalho, você tem a reto-escavadeira, porque teve alguns lugares que teve que refazer, de tanto que a erosão já tinha realmente acometido, mas ninguém no ano de 2017 ouviu falar assim: eu não vim de Pabuçu porque eu não consegui subir a ladeira de Bazinho. Então assim, cadê que isso está falando em rede social? Olha a importância disso a nível de agricultura. Ninguém teve problema com escoamento. Eu vi um caminhão de um grande fornecedor de maracujá, uma carreta indo para o Pabuçu buscar maracujá. Quando que você ia imaginar que uma carreta ia transitar ali naquela estrada? Então, assim, isso não é dar incentivo à agricultura do município? Demais! Só que isso, às vezes, a venda que está nos olhos das pessoas que só conseguem enxergar em linha reta, não consegue ver. Então, assim, o que me deixa feliz é que a minha consciência, ela tá tranquila. Eu digo sempre que eu nunca tive a noite perdida depois desses 11 meses, quase 12 meses na frente da prefeitura, porque eu fiz tudo que eu podia ter feito com o recurso e com as possibilidades que eu tinha para fazer. Então, assim, eu estou hoje muito tranquila e muito satisfeita. 13h33, já ultrapassamos aqui, pedi a colaboração aqui do Thailson, né, que já estamos adentrando no horário dele. O pessoal está pedindo para estender mais o programa. Aqui gostaríamos até de a questão... se quiser eu venho toda semana. Do mercado municipal, né, que está havendo aquele problema. Excelente vídeo. Excelente. O esporte também, as pessoas têm comentado, têm deixado a desejar no município. São assuntos que pode até agora ser respondido nas suas palavras finais, e a gente agradece, né, aqui a oportunidade de estar fazendo essa entrevista, direcionando as perguntas para o município de Itiruçu, e agradecemos em nome do Giro Total, em nome da Itiruçu FM. Fica o espaço para suas considerações finais. Rapidamente colocar em relação ao mercado municipal, aquele vídeo chovendo dentro do mercado municipal foi interessante. Enviei para o deputado Jorge Sola, deputado Euclides Fernandes, eles enviaram para o governador, para Jerônimo Rodrigues, e o projeto que já estava há 6 meses na Secretaria de Desenvolvimento Rural, INACAR, que estava engavetado, graças a Deus parece que vai sair da gaveta, porque nós desenvolvemos o projeto até com o Convale, a reforma do Mercadão, inclusive da área ali de vísceras, do telhado, não só do telhado, mas da parte ali do piso, deu em torno de R$390 mil, e estava realmente no esquecimento.
mas com aquele vídeo me ajudou muito, porque eu pude cobrar de uma forma mais veemente. Porque quando a gente falava, e o Mercadão tá funcionando? Tá. Mas tá precisando de reforma? Tá. Às vezes as pessoas acham que é só o embelezamento. Rui Costa já tinha vindo a Itiruçu, já tinha prometido, ficou na promessa, mas ele esqueceu que ele tem uma prefeita que cobra. Ele prometeu e não teve um mês no ano que eu não tenha ido em Salvador para resolver alguma questão dessa cobrança em relação ao mercado municipal. Outra questão do esporte. O estádio de Itiruçu é referência hoje. A grama do estádio de Itiruçu está em perfeita condição, a ponto de Jaguaquara ter solicitado diversas vezes para realizar jogos que não teriam condições de ser realizados no estádio dele por conta da grama. Então nós mantemos o estádio municipal. Em relação à reforma das quadras, é como eu falei, esse ano nós tínhamos prioridade, eu precisava primeiro arrumar as estradas, não tem dinheiro para tudo de uma vez, mas o esporte na educação, ele foi, o foco que eu precisava foi suprido, até com o nosso ex-diretor de esporte, Nagô, com o pastor Bita também, que nos dá uma força muito grande. Nós tivemos escolinha, o bom de bola, bom de escola, mais educação, tivemos artes marciais. Então, assim, às vezes a pessoa fala, o esporte está morto em Itiruçu. Não é morto. Talvez não esteja com dando-se tanta ênfase quanto merecia. Mas tivemos agora a Copa do futebol feminino. Então nós estamos fazendo os eventos conforme nós podemos fazer. Mas o esporte, ele tem um custo. A manutenção do estádio realmente é custosa, mas nós estamos mantendo o estádio em excelente condição. Quero agradecer a vocês, Roberto Brito, nosso querido Gesiel, agradecer ao diretor da rádio, o nosso ex-prefeito Carlos Martinelli, que eu já pedi até desculpa anteriormente. Agradecer aqui a Dea, que é uma simpatia aqui quando a gente acaba de subir essa escada ofegante, ela recebe a gente com um sorriso. Agradecer a todos e dizer que talvez a gente não pode ter tido mais vezes na rádio por questões, às vezes financeiras, enxuguei um pouco, mas isso é algo que deve ser realmente repensado. É necessário espaço no rádio. O rádio, ele tem um poder, ele abrange as pessoas de uma forma que nenhuma rede social consegue. E agradecer essa oportunidade que foi me dada e dizer que estou à disposição. Todos os convites que a rádio fizer, eu estarei pronta aqui a estar aqui dando minha contribuição, explicando um pouco essa população que precisa tanto dessas explicações, porque às vezes vê algumas inverdades na rede social e não sabe o que se passa por trás de tudo isso. Desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2018 venha repleto de bênçãos e que a gente continue sempre rumo, é uma palavra até clichê, mas o que a gente precisa realmente é estar rumo ao progresso, com certeza. E assim finalizamos o programa Giro Total nesta tarde de hoje. Na sequência vem aí o programa Entendimento Aberto. A você o nosso muito obrigado, uma excelente semana, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, grande abraço, até amanhã. A Itiruçu FM apresentou Giro Total. Aqui, a notícia girou no seu rádio. Contamos com a sua audiência no próximo programa. 104,9